Antes de falar sobre desrespeito, eu vou comentar algo que para mim tem grande importância, porque eu acho que pode ter influenciado a forma que minha mãe achou mais adequada de me criar. Ela tinha um irmão que era pela PCD, ele já veio até a falecer, mas eu acho que se ela não tivesse essa característica familiar, isso poderia ter alterado a minha criação, a forma que ela me criou. Além disso, eu não vou trazer agora sobre o desrespeito que eu sofri, em sim como a minha mãe me ensinou a reagir sobre um desrespeito. Por que que eu não vou falar do desrespeito? Eu já evidenciei que eu não me sinto confortável falando sobre esses momentos, porque muitos estão relacionados com alguns traumas meus, e eu não acho que seria produtivo ficar alimentando essas situações aqui. Mas sim como que eu aprendi a reagir sobre um desrespeito. Foi muito difícil no começo, porque como eu estava ofendida, eu estava machucada, triste com, às vezes com algumas situações, eu reagia de um modo inadequado, porque eu começava às vezes a chorar, eu às vezes gritava, porque eu estava sendo ofendida e ninguém me escutava. Então, eu tomava posições que, para ser escutada, que nem sempre seriam adequadas. Só que com isso, eu perdi a razão. Isso foi um grande problema. Mas, de certo modo, minha mãe sempre pontuou: quando ocorrer um problema, não abaixe a cabeça. Levante a cabeça, levante da cadeira e vá à direção. E isso foi um modo que ela desconstruiu a, a, a imagem que a gente tem, por exemplo, da diretora, diretor da escola, sobre a direção, que sempre é associada a algo ruim. Não, minha mãe sempre me falou: não, é lá que você vai ir buscar e solicitar os seus direitos, comentar o que houve, se pontuar. E por que isso foi muito importante? Se eu não tivesse tido esse estímulo, antes pode ter sido que eu não viesse, por exemplo, agora, dentro do meu entrega, do meu trabalho de conclusão de curso, a solicitar um padrão diferenciado de trabalho. Porque eu tive que contatar vários órgãos, várias pessoas para conseguir isso. Outro fato que para mim eu tinha uma vantagem, por eu ser uma pessoa que não fui, que não acatei o que o sistema dentro do ensino fundamental e médio me mandava, que era ficar quieta e não falar, quando eu cheguei na faculdade, isso me deu uma vantagem. Por quê? Porque é até contraditório, se a gente parar para pensar, a escola nos estimula a ficar quietinho. E na faculdade eles querem que a gente fale. Só que aí, até a pessoa entender isso, demora. A maioria das vezes o aluno, quando o professor pergunta, e aí, o que vocês acham? O aluno, ninguém fala nada, né, na faculdade. Só que aí eu já pegava para falar, já pontuava minha opinião sobre um texto, o que eu achava sobre aquilo. Isso é uma característica que me deu muita vantagem na faculdade. Eu tinha essa desenvoltura em falar, em apresentar trabalhos, enfim. E é isso que eu queria trazer sobre o desrespeito, que minha mãe sempre me ensinou a me pontuar e buscar os meus direitos.